Para quem não me conhece, sou o Padre Alessandro, pároco da Paróquia Nossa Senhora da Consolação. Agradeço ao grupo pelo convite de poder estar aqui com vocês nesse caminho querigmático. Querigma, que quer dizer o anúncio, mas pode ser traduzido também como proclamação em voz alta. Proclamação em voz alta, gritar. Gritar a Deus, gritar ao mundo, gritar a boa nova. De fato, é muito especial fazer e percorrer e ter esse caminho querigmático justamente nesse período litúrgico tão especial que chama-se Tempo Pascal. Se nós pensarmos e tivemos a oportunidade de seguir, e estamos seguindo ainda na liturgia diária, nas liturgias dominicais também, o livro dos Atos dos Apóstolos. E eles tinham uma única preocupação no seu coração, que era o quê? Anunciar o quê? Jesus Cristo morreu e ressuscitou e está no meio de nós e enviou o Espírito Santo. Só isso. Esse é o querigma inicial da igreja, a essência, querigma também, é a essência da nossa fé. A fé é simples, mais simples do que a gente pensa. Então, poucas ideias, bem vividas, bem anunciadas, é suficiente para começar o caminho, percorrer o caminho e perseverar no caminho. Jesus Cristo morreu e ressuscitou por cada um de nós. Isso nos basta e enviou o seu Espírito. E hoje, dentro desse caminho querigmático, nós queremos dar um passo importante, porque sem esse passo e sem esse conteúdo não há salvação. Queremos falar de Maria. Maria, a mãe da igreja. Sem ela não haveria encarnação, sem o sim de Maria não haveria encarnação, o plano de Deus não se realizaria e não estaríamos aqui celebrando juntos esse momento. Então Maria, temos que entender que é parte essencial desse plano de salvação. E dentro de todo esse universo, que essa pessoa maravilhosa de Maria, essa criatura maravilhosa de Deus, essa criatura privilegiada de Deus, temos várias facetas de sua personalidade, das graças que ela recebeu, e hoje queremos meditar de modo especial ela como mãe da igreja. Entender um pouquinho o que é isso, entender como que nos afeta na minha vida, entender um pouco o que disse a Bíblia, onde vamos encontrar o fundamento dessa afirmação que foi feita. Não é dogma de fé, mas no entanto é uma declaração sim de fé, que todos nós, obviamente, existe o senso da fé, que é o senso do povo de Deus. Quem não a tem como mãe, quem não a tem como mãe da igreja? Acho que todos nós. Mas vamos aprofundar um pouquinho, sabendo que esse conteúdo de fé, né, está fundamentado na Bíblia, depois está fundamentado também na tradição e no magistério da igreja. Aliás, é importante a gente frisar aqui, querigma é o anúncio de um conteúdo. Esse conteúdo qual que é para nós hoje em dia atual? Chama-se depósito da fé. O depósito da fé tem uma formulinha que a gente precisa aprender. Está composto por quê? Sagradas Escrituras, mais. Depois no final tem chamada oral, hein, gente? Formulinha de quem é de exatas aqui vai gostar, né? Quem é de letras, mais ou menos. Então a formulinha é Sagradas Escrituras, mais tradição, e é aqui que nós nos diferenciamos dos protestantes. Nós temos a tradição que é importantíssima e faz parte, não é só a escritura, mas é também a tradição, e o magistério, que é o responsável de dar a opinião, de conduzir toda essa tradição, né, de filtrar, de dizer isso está certo, isso está errado, mais o magistério igual depósito da fé. É isso que anunciamos. Depósito da fé que é transmitido, que evolui com o tempo. Né? Nós temos uma reflexão teológica e tivemos durante séculos, graças a Deus. Não muda o conteúdo de fé, o conteúdo inicial, mas há uma evolução na compreensão desse conteúdo.
Então, é uma evolução muito grande, inclusive nos estudos de Maria, na Mariologia e tudo mais. Tanto é verdade que essa declaração como mãe da Igreja, ela veio muito tardia, 1964, na conclusão da terceira sessão do Concílio Vaticano II, celebrada por Paulo VI, São Paulo VI, que aliás hoje é a memória de São Paulo VI, tudo coincide, né? Tudo coincide, e ele que tinha essa grandíssima devoção mariana, são 3 ou 4 documentos falando de Maria que ele escreveu, encíclicas, cartas apostólicas, etc. Depois vou mencionar alguns, se der tempo a gente vai caminhar por alguns desses documentos também. Mas, enfim, foi só nessa sessão, né, depois de 2000 anos de história, 2000 anos de vivência da fé, que a Igreja declarou oficialmente essa verdade de fé. Né? Não é dogma de fé, é uma verdade de fé declarada pela Igreja. E já começo aqui com as palavras de Paulo VI, porque eu gostaria que entrássemos, ao menos quando eu li essa alocução que ele fez, quando ele fez essa declaração, me transmitiu um entusiasmo por Maria, né? Um entusiasmo por Maria, que eu quero que nós, já ao iniciarmos esse nosso caminho para entender Maria, Mãe da Igreja, entrássemos também nesse entusiasmo que perdura pelos séculos à frente e que vem lá desde o Concílio Vaticano II. Em verdade, diz Paulo VI aqui, a realidade da Igreja não se esgota na sua estrutura hierárquica, na sua liturgia, nos seus sacramentos, nas suas ordenações jurídicas. A sua íntima essência, a fonte primeira da sua eficácia santificadora, deve buscar-se na sua mística união com Cristo. União que não podemos pensar dissociada daquela que é a mãe do Verbo encarnado. Já começamos a entender que existe uma necessidade de passar por Maria, né? Aqui o próprio Jesus Cristo, que estão intimamente unidas a si para a nossa salvação. De modo que é na visão da Igreja que deve enquadrar-se a contemplação amorosa das maravilhas que Deus operou em sua Santa Mãe. E o conhecimento da verdadeira doutrina católica sobre Maria constituirá sempre uma chave para a exata compreensão do mistério de Cristo da Igreja. Olha que afirmação de Paulo VI. Se eu não entender Maria, eu não entendo Jesus Cristo. Não entendo a Igreja. A reflexão sobre estas estreitas relações de Maria com a Igreja, tão claramente estabelecidas pela atual Constituição Conciliar, ele está falando da Constituição Conciliar Lumen Gentium, que foi a que ele selou na final dessa terceira sessão do Concílio Vaticano II, faz-nos pensar ser este o momento mais solene e mais apropriado para satisfazermos um desejo, que por nós acenado no fim da sessão precedentes, muitíssimos padres conciliares fizeram seu pedido instantemente, uma declaração explícita durante esse concílio na função maternal que a Virgem exerce sobre o povo cristão. Para tal fim, julgamos oportuno consagrar, nesta mesma sessão pública, um título em honra da Virgem, sugerido de várias partes do orbe católico e a nós particularmente caro, porque, em síntese, admirável exprime o lugar privilegiado que este concílio reconhece a Virgem na Santa Igreja. Ou seja, o que ele está querendo transmitir aqui? Que houve muita reflexão em torno de Maria. E surgiu um desejo no coração dos padres conciliares, poxa, precisamos fazer alguma coisa, alguma declaração precisa ser feita, fruto dessas reflexões, obviamente aqui, quem é? O Espírito Santo que estava inspirando, que estava instigando. Portanto, e aqui vem a declaração, para a glória da Virgem e para nosso conforto, proclamamos Maria Santíssima, Mãe da Igreja, isto é, de todo o povo de Deus, tanto dos fiéis como dos pastores, que lhe chamam Mãe Amorosíssima. E queremos que com esse título suavíssimo seja a Virgem doravante honrada, invocada por todo o povo cristão. Olha a declaração, que maravilha, né? Maria, Mãe da Igreja, Mãe da Igreja. E aqui ele começa a explicar um pouquinho do que se trata. Obviamente a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, mas eu só vou se me permitem continuar a leitura. Trata-se, veneráveis irmãos, de um título que não é novo para a piedade dos cristãos. Toda a tradição, né, se a gente tiver uma ideia, já Santo Ambrósio, no século IV, já falava de Maria como Mãe da Igreja.
Depois eu vou trazer uma frase de Santo Ambrósio. Depois Santo Agostinho desenvolveu muito essa ideia. São Leão Magno, Bento XIV, né? E depois, obviamente, já passamos Leão XIII também, Papa Leão XIV, o seu que se inspirou, né? O Leão XIII também retomou muito essa ideia, principalmente Paulo VI, João Paulo II, Papa Bento, ou seja, teve todo o Papa Francisco também. Foi ele que instituiu em 2018 a festa litúrgica, né? Obviamente celebrava-se, já estava incluída dentro do missal. Estão entendendo o que é missal, né? Estou brincando. Dentro do missal já tinha como missas votivas, né? Nós temos o missal, temos toda uma estrutura e tem partes que são o calendário dos santos, né? Depois tem missas votivas que não tem data específica, mas que você pode celebrar em algum momento do ano, por alguma ocasião especial, desde que não há um impedimento litúrgico, tá? Isso foi somente em 2018, né, por vontade do Papa Francisco, que instituiu-se oficialmente no missal, incluiu-se no calendário, né, uma festa, uma memória, aliás, sabe que tem vários níveis de celebrações litúrgicas dependendo da importância. Solenidade é a mais excelsa das celebrações, né? Depois temos festa, depois temos memória. Então foi incluída no calendário obrigatório, né, como memória litúrgica. E é celebrada sempre na segunda-feira depois de Pentecostes. Quando que é Pentecostes? Boa. Estamos no passo da liturgia, né? Vida cristã é um andar ao passo da igreja, andar ao passo da liturgia. Que maravilha viver isso, no ritmo da liturgia, no ritmo da palavra. Portanto, ano novo não é 31 de dezembro a 1 de janeiro, quanto que é? Ano novo, quando começa ano novo, para todo cristão? Não. Começa depois da festa de Cristo Rei. Depois, lá em novembro. A gente celebra ano novo lá em novembro. Então pode celebrar com champanhe, passagem de ano e tudo, viu? É lá em novembro. Nós deveríamos viver ao ritmo da liturgia, porque essa é a nossa vida. Essa é a igreja mãe que nos cuida, que conduz, que vai nos iluminando. Mas, então, trata-se, veneráveis irmãos e irmãs, de um título que não é novo para a piedade dos cristãos. Porque antes é justamente com este nome de mãe, de preferência a qualquer outro, que os fiéis à igreja toda costumam dirigir-se a Maria. Nós, inclusive, espero, né? Mãe. Em verdade, ela pertence à genuína substância da devoção de Maria, achando sua justificação na própria dignidade da mãe do Verbo encarnado. Efetivamente, assim como a maternidade divina é o fundamento da especial relação de Maria com Cristo e da sua presença na economia de salvação operada em Jesus Cristo, assim também constitui essa maternidade o fundamento principal das relações de Maria com a Igreja. Olha aqui, já vamos entendendo um pouquinho essa maternidade da Igreja, né? Sendo ela mãe daquele que desde o primeiro instante da sua encarnação, no seu seio virginal, uniu a si, como cabeça, o seu corpo místico, que é a Igreja. Nesse sentido, a tradição é muito clara, né? Existe uma matéria na filosofia que chama-se lógica. Lógica, você precisa de 2 silogismos, e se são 2 silogismos verdadeiros, levam a uma conclusão verdadeira. Se Cristo é a cabeça, e a mãe, obviamente, de Cristo é Maria, ela é mãe da cabeça, ela, consequentemente, esse é o segundo silogismo, nós somos o corpo de Cristo, portanto, por consequência, somos também filhos de Maria, né? Essa é a tese principal que perdurou ao longo de toda a tradição. A fé é simples, gente. Não precisa de muitas coisas, não. Então, aqui está, né? A Maria é mãe do Cristo total, do Cristo cabeça e, consequentemente, também do Cristo. A gente vai ver mais para frente, quando a gente entrar em 2 textos bíblicos hoje, quando se deu isso, que é maravilhoso, profundíssimo, né? Maravilhoso. Portanto, o corpo místico que é a Igreja, Maria, pois, como mãe de Cristo, também é mãe dos fiéis e dos pastores todos, isto é, da Igreja. Portanto, é com ânimo cheio de confiança e de amor filial
que elevamos o olhar para ela, não obstante a nossa indignidade e fraqueza. Ela, que em Jesus nos deu a fonte da graça, não deixará de socorrer a Igreja, agora que está florescente pela abundância dos dons do Espírito Santo, com novo alento se empenha na sua missão salvadora. Maria, Mãe da Igreja. Vamos dar um passo a mais e agora vamos entender quando se deu essa verdade de fé, né? Principalmente aonde, na vida de Maria e na vida de Jesus. Vamos usar 2 textos aqui. O primeiro deles é as bodas de Caná, né? Que vamos ter, obviamente tem a palavra ali, uma palavra bastante peculiar, que é um trato que parece inclusive desrespeitoso que Jesus faz para com Maria. Ele usa não a palavra mãe, mas usa a palavra mulher, né? E aí nós temos que remeter dentro de toda a Bíblia, primeiro aquela mulher do Gênesis, que depois da caída dos nossos primeiros pais, o que acontece? Existe o que a gente chama de proto-evangelho. É a promessa de Deus de que haverá uma salvação. Ele fala, uma mulher que esmagará a cabeça da serpente, foi a primeira promessa, é o proto-evangelho. Ali é o nascimento da nossa esperança, porque Deus prometeu ali que ia iniciar a nossa salvação efetiva, que depois culmina, obviamente, em Jesus Cristo. Depois nós temos todas as profecias que falam sempre dessa mulher, do anúncio, etc. Temos o Novo Testamento e temos também, obviamente, no último livro da Bíblia, que é o Apocalipse, uma mulher que apareceu no céu, a história do dragão, etc. Né? Então, perdura tudo isso. Quem que é essa mulher? É Maria, obviamente. É Maria. Mas vamos para o texto. 3 dias depois, celebravam-se as bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, que existe entre nós? Aqui a tradução às vezes como é que fala? Trai, né? Tradutor é traidor, né? Mas a gente vai ter que entender porque essa tradução aqui não é boa. Mulher, que existe entre nós? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Aqui, na realidade, tem 2 perguntas da parte de Jesus. É interessante ver, e aqui tem ainda uma disputa, mas ainda não está bem determinado. Mas se a gente for no original grego, essa que parece uma afirmação nas nossas traduções, minha hora ainda não chegou. Na realidade, é uma pergunta também, né? Porque o grego ele usa como não sinais para indicar que é uma pergunta. Nós sabemos que é uma pergunta porque tem uma interrogação no português, né? Tem uma interrogação no final e você dá uma entoação diferente. Mas você vai para o inglês, por exemplo. Para a língua inglesa, você sabe que é uma pergunta, por quê? Porque tem, eles mudam a estrutura da frase, né? How are you? Né? Eles não põem o how no final, é no começo, né? Eles antecipam. No grego é a mesma coisa, é a sintaxe que dá o sentido da frase. Então, na realidade é uma pergunta, Jesus pergunta, é a hora? É a minha hora? E é belíssimo isso porque, obviamente, que hora Jesus está falando? Ali no início, é o início do ministério de Jesus, é o primeiro sinal que ele fez em Canaã, ele mostrou a sua glória, isso aqui é o puro evangelho de São João, e os discípulos creram nele. O que está em jogo ali? Jesus estava vivendo o que? A sua vida oculta. Até o momento, todos o viam como o filho do carpinteiro. Mas depois que e aqui que está a hora de Jesus, ele sabia que quando ele começasse a fazer os sinais, quando ele começasse a pregar, tudo mudaria. Tudo mudaria. E obviamente essa hora qual que é? É a hora da paixão. Chegou a minha hora. É agora. Né? É agora essa hora. E a partir dessa pergunta a gente vai entender também a segunda pergunta. O que existe entre nós? O que existe entre nós? O que há entre mim e ti? Entre eu e você? Jesus pergunta, o que há entre eu e você? Parece até desrespeitosa isso. Por uma parte, está fazendo uma ruptura. Por outra parte, remete a um conteúdo.
Tá? Não sei se dá para... Eu vou explicar um pouquinho. Qual que é esse conteúdo? O que há entre nós? Há algo maravilhoso. Há uma maternidade e uma filiação. A maioria, acredito eu, se são mães, já gestaram vidas e sabem o que eu estou dizendo, né? Essa intimidade, esse vínculo íntimo que existe entre o filho, principalmente o filho gerado, né? Que existe. Eu lembro quando eu estava, isso já começam os parênteses aqui, depois eu me perco, né? Quando eu estava decidindo a vocação, eu morava nos Estados Unidos ainda, e estava naquela ebulição, né? Vou ou não vou para o seminário, né? Vou ou não vou, vou ou não vou. E, de repente, sem me avisar, minha mãe chega. Vim fazer uma visita com você, eu vou passar uma semana. Né? E eu, aquele dilema no coração, né? Ela não sabia de nada, minha mãe. Né? Ela pegou um avião e foi lá. Todo jantar ela sentava e me fazia uma pergunta: você tem algo para me dizer? Eu não falei nada. Você tem algo para me dizer? Olha a intuição de mãe, olha o vínculo de mãe. Eu não falei nada. Você tem algo para me dizer? Eu não falei nada, fiquei quietinho. Um mês depois eu liguei para ela: mãe, eu estou indo para o seminário, né? Foi assim. Mas ela, olha a intuição de mãe, né? Olha a intuição. Então, o que há entre eu e você? O que há entre eu e você? Há uma relação belíssima, uma relação profundíssima, um vínculo maternal, um vínculo, né, incondicional entre eu e você. Né? E, por uma parte, ele quer apresentar esse conteúdo, né, o que há entre eu e você. Mas, por outra parte, podemos interpretar também como uma ruptura. Né? O que há entre nós? Ou seja, não há nada. Né? Mas que sentido essa ruptura? E aqui é importante entender. Jesus está dizendo a Maria o seguinte: olha, se realmente for começar a minha hora, e a senhora sabe muito bem aonde vai me levar essa hora, uma espada também traspassará. Maria já intuía tudo isso. Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo: a nossa relação acabou. Porque se eu me abrir a essa vida pública, que vai culminar na minha crucificação e na redenção dos homens, eu vou ter que dar a minha vida para os homens. E dando a minha vida, eu vou dar aquilo que é nosso, meu e teu somente. Maternidade. Eu vou dar aquilo que é nosso só. Entendeu? Por isso que parece que é uma ruptura que acontece. Né? O que há entre eu e você? Né? Ele está dizendo: olha, não vai ser igual. Você vai ter que renunciar à minha pessoa para abraçar a toda a humanidade. Você será a nova Eva, né? A mãe de todos os viventes. E essa passagem, né, maravilhosa, que obviamente, né, nos remete a outra passagem que está lá no capítulo 19, perto da cruz de Jesus, permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, e Maria Madalena. Jesus então, vendo sua mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à sua mãe: mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. E a partir dessa hora o discípulo a recebeu em sua casa. Outro momento que agora é a hora mesmo, está no olho do furacão dessa hora. Jesus crucificado, realizando a redenção dos homens, já tendo perdido suas vestimentas, sua dignidade, seu sangue, que significa a vida, restava-lhe apenas uma coisa, que era sua mãe. E ele entrega essa sua mãe. Eis aqui a tua mãe. Né? Eis aqui a tua mãe. Interessante ver que tem um paralelo entre, obviamente, as bodas de Canaã. Né? Pensemos o vinho melhor, que é deixado para o final. Jesus, no final da vida, deixa o vinho melhor também, os dons melhores. Sua mãe e depois, principalmente, o Espírito Santo. Que maravilhas! O melhor ficou para o final da vida de Jesus. Né? E ele guardou esse tesouro consigo, mas ele não quis guardar para si, mas quis dar para nós. Maria é um presente para nós. É um presente para todos nós, porque nos tornamos verdadeiros filhos de Maria, por fazer parte da igreja também. Né? Enfim, tem um documento do Papa João Paulo II, que eu convido todos a lerem, todas, né, a maioria aqui
Não, tem todos também. Não vou falar o terceiro, pelo amor de Deus, hein? O todos, né? O todos, enfim. Mas que chama-se Mãe do Redentor, Redemptoris Mater, que é maravilhosa, que fala sobre Maria, e tem uma parte que é dedicada a Maria como mãe da igreja, né? E eu vou me permitir ler algumas reflexões aqui de João Paulo II, de São João Paulo II, que podem enriquecer um pouquinho. Justamente ele está comentando essas duas passagens também. Ele faz uma abordagem um pouco diferente daquilo que a gente fez, né? Mas que nos enriquece também, né? Maria está presente em Caná de Galileia como mãe de Jesus e contribui de modo significativo para aquele início dos milagres que revelam o poder messiânico de seu filho. Ora, vindo a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: não tem mais vinho. E Jesus respondeu-lhe: que importa isso a mim e a ti, ó mulher? Ainda que não chegou a minha hora. No Evangelho de São João, aquela hora significa, enfim, um pouquinho o que eu estava dizendo, né? Vou pular aqui. Que entendimento profundo terá havido entre Jesus e sua mãe? Como se poderá explorar o mistério de sua íntima união espiritual? De qualquer modo, o fato é eloquente. Naquele evento é bem certo que já se delineia bastante claramente a nova dimensão, o sentido novo da maternidade de Maria. Essa tem um significado que não está encerrado exclusivamente nas palavras de Jesus e nos diversos episódios refletidos em todos os evangelhos. Nestes textos, Jesus tem o intuito, sobretudo, de contrapor a maternidade que resulta do próprio fato do nascimento, maternidade carnal, aquilo que esta maternidade deve ser na dimensão do plano de Deus, na irradiação salvífica da paternidade do mesmo Deus. No texto de São João, ao contrário, a partir da descrição dos fatos de Canaã, esboça-se aquilo em que se manifesta. Vamos recomeçar, né, gente? Aqui tá. Vamos recomeçar. Nestes textos, Jesus tem... Eu tentei, hein, gente? Não me distraia. A homilia é terrível. Nossa, quando tem isso, acontece isso, nossa, se perde, né, no pensamento, né? Nesses textos, Jesus tem o intuito, sobretudo, de contrapor a maternidade que resulta do próprio fato do nascimento, aquilo que esta maternidade deve ser na dimensão do reino de Deus, na irradiação salvífica da paternidade do mesmo Deus. O que João Paulo II está dizendo aqui, né? O que João Paulo II está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: obviamente, essa nova maternidade de Maria, ela é, obviamente, não mais do ponto de vista carnal, mas sim do ponto de vista de irradiação salvífica da paternidade do mesmo Deus. O que fez Maria ao interceder ali para esses noivos em Canaã? Ela despertou aquilo que Jesus já tinha, o seu poder divino, a sua divindade. E nessa nova maternidade, o que faz Maria? Ela justamente desperta esse poder salvífico de Jesus Cristo. Maria, ela não rouba o papel de intermediário, de único mediador, né, entre Deus e nós, que é Jesus Cristo. Mas ela desperta esse poder salvífico em Cristo. Né? Esse poder salvífico em Cristo que ela acolhe lá na outra passagem, na cruz. Ela desperta ali em Canaã, mas ela acolhe quando Jesus morre na cruz. Né? E quando Jesus morre na cruz, ali também é um fato importante. O que aconteceu? Saiu água e sangue. Ali é o nascimento da igreja também. Obviamente o nascimento da igreja efetivamente vai ser depois, vai ser em Pentecostes, é o que a gente vai celebrar daqui a pouco, que Maria estava presente, fazendo o quê com os discípulos? Perseverando em oração com os discípulos. Olha como Maria está nesses momentos, né, onde é exigida uma presença maternal. Né? Então, a nova maternidade de Maria, né, e aqui vão falar todos os documentos, todo o magistério da igreja vai falar que ela é mãe na ordem da graça. Ela gera filhos na ordem da graça. Né? Essa é a função de Maria. Mas vamos continuar aqui, que o Papa João Paulo II tem
algumas expressões bastante significativas. Na irradiação da paternidade do mesmo Deus. No texto de São João, ao contrário, a partir da descrição dos fatos de Canaã, esboça-se aquilo em que se manifesta concretamente esta maternidade nova, segundo o Espírito e não somente segundo a carne, ou seja, a solicitude de Maria pelos homens, o seu ir ao encontro deles, na vasta gama de suas carências e necessidades. E aqui já entramos também nesse aspecto concreto de Maria, mãe da Igreja, não só do ponto de vista teórico ou conceitual, mas também do ponto de vista de uma espiritualidade que deriva dessa verdade de fé, a solicitude de Maria pelos homens. Maria sabe, Maria cuida, Maria é mãe, né? Pode uma mãe escutar, aqui profeta Antigo Testamento, exato, pode uma mãe deixar indiferente um filho que chora? Não, né? Vocês são mães, vocês sabem disso. Em Caná de Galileia torna-se patente só um aspecto concreto da indigência humana, pequeno aparentemente, de pouca importância, não tem mais vinho, mas é algo que tem um valor simbólico. Aquele ir ao encontro das necessidades dos homens significa, ao mesmo tempo, introduzi-las no âmbito da missão messiânica do poder salvífico de Cristo. Dá-se, portanto, uma mediação. Maria põe-se de permeio, né, entre o Filho e os homens. Né? Põe-se para servir de mediadora. Né? Outro elemento essencial de sua função maternal de Maria, que deriva dessa nova maternidade de Maria, pode ser captado nas palavras dirigidas aos servirem à mesa, aos servidores da mesa. Fazei aquilo que ele vos disser. A mãe de Cristo apresenta-se diante dos homens como porta-voz da vontade do Filho. Né? Porta-voz da vontade do Filho. Como que indica aquela exigência que devem ser satisfeitos para que possa manifestar-se o poder salvífico do Messias. Em Canaã, graças à intercessão de Maria e à obediência dos servos, Jesus dá início à sua hora. Em Canaã, Maria aparece como quem acredita em Jesus, e a sua fé provoca, da parte dele, o primeiro milagre que contribui para confirmar a fé de todos. Né? Vou só pular e fazer mais uma referência assim, senão vai ficar muito longo, tá bom, gente? Eu tenho 25 páginas aqui, para vocês terem uma ideia. Não vou ler 25 páginas, não se preocupem. Né? Se essa passagem do Evangelho de São João sobre os fatos de Canaã apresenta a maternidade desvelada de Maria no início da atividade messiânica, há outra passagem do mesmo Evangelho que confirma essa maternidade na economia salvífica da graça da graça. Estavam junto à cruz, enfim, neste episódio recorre-se, sem dúvida, uma expressão do desvelo, aqui é português de Portugal, não se preocupem, né? Do desvelo singular do filho para com a mãe, que ele ia deixar no meio de tanto sofrimento. Todavia, quanto ao sentido desse desvelo, o testamento da cruz, né, quando a gente faz um testamento, não é pouca coisa não. E ali na cruz é o testamento de Jesus, de Cristo, diz algo mais. Jesus põe em relevo um vínculo novo entre mãe e filho, do qual confirma solenemente toda a verdade e realidade. Pode dizer-se, se a maternidade de Maria em relação aos homens já tinha aflorado e se tinha delineado em precedência, agora é claramente precisada e estabelecida. Ela emerge da maturação definitiva do mistério pascal do Redentor. A mãe de Cristo encontra-se na irradiação direta desse mistério que abrange o homem, aquilo que eu dizia antes. Todos e cada um dos homens é dada ao homem, a todos e a cada um dos homens. Esse dar, Maria é dada. Né? É interessante ver que, a partir daquele momento, João a acolheu e a tomou como coisa sua. E Maria também a tomou como coisa nossa. Na música de consagração, a gente muda, né, a palavra, né, como filho e tal, mas como coisa, né, a letra original diz como coisa, ou seja, algo que me pertence. Essa troca que teve ali na cruz, né? Eis aqui a tua filha, eis aqui a tua mãe, eis aqui o teu filho. Toma como algo próprio, toma como coisa sua, que ela vai guardar,
que ela vai cuidar, etc. Né? Essa nova maternidade de Maria, portanto, gerada pela fé, é fruto do novo amor que nela amadureceu definitivamente aos pés da cruz, mediante a sua participação no amor redentor do Filho. Encontramos-nos que é muita coisa. Encontramos-nos assim no próprio centro do cumprimento da promessa contida no proto-evangelho, aquilo que eu dizia para vocês também. Como o mesmo termo, de resto, se tinha dirigido também a ela. Vou pular aqui só um minuto. As palavras que Jesus pronuncia no alto da cruz significam que a maternidade de sua condição de geradora tem uma nova continuação na igreja, e mediante a igreja, simbolizada e representada por São João, né? Um pouquinho, São João que representa toda a igreja, obviamente, todos e cada um de nós. Né? Deste modo, aquela que, como cheia de graça, foi introduzida no mistério de Cristo para ser sua mãe, isto é, a santa geradora de Deus, por meio da igreja permanece naquele mistério como a mulher indicada no livro do Gênesis. O próprio momento do nascimento da igreja e de sua plena manifestação ao mundo, segundo o concílio, já deixa entrever esta continuidade da maternidade de Maria. O que o Papa está querendo dizer aqui? Que existe, obviamente, teve o início lá na cruz, mas existe uma continuidade na igreja dessa geração na graça de Maria. Tá? Vamos passar para um momento mais espiritual agora. Então ficou claro esse momento da onde nasce essa verdade de fé, dessa entrega, desse dar aquilo que era próprio de Jesus. Né? Tem um documento do Papa Paulo VI também, né, que eu convido vocês a lerem mais em profundidade, que chama-se Signum Magnum, sinal grande. Um sinal grande, ele está mencionando, obviamente, uma citação do livro do Apocalipse, um grande sinal no céu apareceu, né, um sinal grandioso. Né? E aqui ele fala um pouco da espiritualidade que deriva dessa condição de Maria, mãe da igreja. Né? Vou enumerar e desenvolver 2 pontos aqui para já concluirmos, né, o nosso encontro. Maria Santíssima, mãe espiritual perfeita da igreja. Né? A primeira verdade é esta: Maria é mãe da igreja não apenas por ser mãe de Jesus Cristo, e sua muito íntima colaboradora na nova economia salvadora do Filho, mas também porque refugia em toda a comunidade dos eleitos, em toda a comunidade dos eleitos como um modelo de virtude. Como, na verdade, cada mãe humana não pode limitar a sua missão à geração de um novo homem, mas deve estendê-la para a sua nutrição e a sua educação, assim se comporta também a bem-aventurada Virgem Maria. Está dizendo o quê? Que Maria, obviamente, não é só geradora na graça. Ela mantém na graça, ela nutre na graça. Né? Terço. Quem reza o terço todo dia? Graças a Deus. Quem não vou precisar. Né? Reza terço. Precisa rezar o terço. Mês de maio faltam 2 dias. Dá para criar um comecinho de hábito. 15 minutos, 20 minutos. Né? Quando Santa Maria apareceu, São Domingos de Gusmão, que estava num momento de dificuldade, de dúvidas, de falta de forças, ele combatia muitos hereges ali na França. Ela se apareceu e fez essa promessa, ensinou, mostrou o terço e falou: isso será uma arma poderosíssima na tua mão. Rezar o terço, né? Essa devoção a Maria, ter essa devoção a Maria e rezar o terço todos os dias. Todas as aparições de Nossa Senhora pediu isso, penitência e oração, especialmente rezem o terço todos os dias, né? Rezar o terço todos os dias. Enfim, né? Qual que depois fala mãe espiritual mediante a intercessão junto do Filho. Maria intercede, né? Ela se preocupa. Essa maternidade espiritual se estende também
obviamente não só na geração, mas cuidando também. Depois ela intercede pelo seu filho, ela é educadora, e Maria educa com uma pedagogia maravilhosa, que é o quê? Pelo fascínio das suas virtudes. Querem aprender de Maria? Basta contemplar Maria. Imaginemos uma alma que nunca pecou, uma alma que nunca levantou a voz, uma alma que nunca teve um pensamento negativo, uma alma que nunca... Isso não quer dizer que ela não sofreu. Obviamente ela foi cheia de graça, mas ela também correspondeu a essa graça. Tem méritos em Maria? Claro que sim. Ela secundou essa graça, ela abraçou essa graça. Né? E de fato, se nós formos pedir qual que é o segredo de Maria ao olhar todas as suas virtudes, quero resumir aqui, e com isso eu vou concluir, né? Quero resumir aqui numa palavra. Maria, ela fazia o que no seu coração? Guardava e meditava as coisas no coração. Guardava as coisas e meditava no seu coração. Né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Nossa morada. Santo Agostinho diz que Maria gerou antes na fé e depois na carne o Filho de Deus. Naquele momento, obviamente, já tinha concebido o filho, né? O embrião ali estava lá, depois do anjo, mas ali naquele momento ela já abraçou tudo, Cristo total. Né? Então ela gerou na fé antes. Ela guardou aquela palavra. Guardar a palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. O Pai o amará, nós iremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Talvez esse seja o segredo de todas as virtudes de Maria. Ela que é cheia de graça, sem dúvida alguma, mas ela que cooperou com essa graça, porque ela sabia guardar as coisas de Deus. Né? E aqui, talvez, olhando Maria, vamos pedir a ela hoje que ela nos ensine a guardar as coisas de Deus. E nós vamos guardar as coisas de Deus, obviamente o sentido de guardar pode ser vários, né? 3 basicamente. Guardar, poderemos dizer, como pôr na gaveta, né? Certidão de batismo, lá amarelinha, está lá na gaveta, né? Guardar e esquecer. Não, obviamente não é esse sentido que a gente quer dar. Guardar pode ser no sentido de obedecer também. Guardar os sábados, guardar os preceitos da igreja, obedecer. Mas guardar também tem um sentido e uma conotação de quê? De cuidar. Cuidar, zelar. É o que Maria fazia, porque ela meditava, ela guardava, ela cuidava. Né? E aqui talvez está o segredo de Maria que ela pode nos ensinar hoje. Né? Eu vou guardar a palavra de Deus e as coisas de Deus de 3 maneiras. Primeiro, isso, literalmente, Deus está onde? Está na sua palavra, na Bíblia. Sagradas Escrituras, lembra? Depósito, tradição, depósito da fé. Né? Está ali. Jesus está na palavra? Claro que está. Eu vou ter que aprender a encontrar Jesus na palavra de Deus. Como Maria, diante dos fatos, diante daquilo que era dito, ela experimentava isso. Né? E ela guardava, ela meditava no coração. Como que eu me aproximo da palavra de Deus? A palavra de Deus tem que estar presente todos os dias na minha vida. A palavra de Deus tem que ser luz, critério para as minhas decisões. A palavra de Deus tem que conduzir o meu dia a dia, não de vez em quando, todos os dias. Nós padres que temos a oportunidade de acompanhar as pessoas em direção espiritual, a gente fala, olha, faça a leitura orante da palavra de Deus, todos os dias, e que seja o primeiro, não o último do dia. Né? Qual que é a nossa tendência quando a gente acorda? Já acorda, já pega o celular. Né? Espero que não. Ou acorda e já vem na mente, no coração, aquela lista de pendentes que eu tenho que fazer. Nossa, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Você já está fora ali. Né? Você já está no carro, correndo, levando o filho para lá, filho para cá, neto, não sei o quê. Né? Com as preocupações, o que eu tenho que fazer, aquela correria, aquela agitação já começa. Não. Escuta a palavra de Deus. Quantas pessoas testemunharam diante de mim, em direção espiritual, dizendo o seguinte, olha, padre, eu fui dormir
com uma série de ideias na minha cabeça e decisões na minha cabeça. Acordei o dia seguinte, li o Evangelho, meditei o Evangelho, mudei tudo. Mudei tudo. Falei, não posso fazer isso. Não posso tomar essa decisão. Posso mandar essa pessoa embora. Não é o que Deus quer. A palavra de Deus mudou tudo, né? Iluminou ele. Então eu tenho que ter uma palavra que seja o primeiro. E aí eu vou fazer o que com essa palavra? Eu leio o Evangelho, faço a leitura orante da palavra de Deus, eu guardo uma palavra. Eu guardo uma palavra e a relembro. Também não é só guardar, né? É guardar de cultivar, de cuidar, né? Eu guardo essa palavra, de repente eu estou na hora do almoço, eu estou no trânsito e volto a relembrar e trago ela de novo no meu coração, tiro da gaveta ali, né? E volta à tona. E nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Morada de Deus. Maria foi o primeiro sacrário vivo, né? Era mãe do próprio Filho de Deus. Ela levou no seu seio o Filho de Deus. Como cuidava, como guardava. Então, essa palavra de Deus que tem que estar presente no meu dia. Mas, graças a Deus, o catolicismo não é feito só da palavra. Ele é feito dessa palavra também que se fez carne e habitou no meio de nós. Jesus Cristo. E graças a Maria nos veio Jesus Cristo que se encarnou. E essa carne, essa encarnação de Jesus continua no meio de nós, que é a Santíssima Eucaristia. Todos nós temos a consciência de participar da Santa Missa, graças a Deus. E o fazemos. E nós recebemos Jesus Cristo em comunhão. Olha que privilégio, olha que coisa especialíssima. Mais profundo que pode acontecer é isso. Aquilo que Deus, né, Ele se dá em comunhão para nós. Né? Mas o que acontece? A gente participa da Santa Missa com muito fervor, graças a Deus. Saiu da missa, passou a porta de novo, acabou. 10 minutos depois, meu coração já está de novo naquele turbilhão de coisas. Eu esqueci que eu recebi Jesus há 10 minutos atrás, há 1 hora atrás, há 1 dia atrás, há 7 dias atrás. Cada 7 dias tem um recall aí, hein? Cada 7 dias tem que receber de novo. Então, eu esqueci. Guardar a Jesus que veio presente em mim. Né? Olha que riqueza, eu posso continuar naquilo que a gente chama de comunhão espiritual, que é a prática maravilhosa que todos nós tivemos a oportunidade de praticar. Eu não, graças a Deus, que eu conseguia celebrar a missa durante a pandemia, né? Mas nós padres incentivávamos as pessoas a receberem Jesus na comunhão espiritual, e são lindos os testemunhos. Padre, realmente eu sentia que Jesus vinha ao meu coração. Esse realmente sentir, e nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Né? Posso fazer 50 vezes por dia, 100 vezes por dia, se eu quiser, se eu puder, que beleza, né? Viver nessa presença eucarística, cuidar essa presença eucarística. A missa não termina, né? Ela é um envio, ela não termina quando o padre dá a bênção final e acabou. Não, tem que cuidar aquilo que eu recebi, cuidar com muito carinho, muito zelo. Né? O grande inimigo nosso são as distrações, né? São as distrações e tudo mais, né? Guardar a palavra. E guardar também através do Espírito Santo. Né? Maria foi concebida pelo Espírito Santo e uma sombra te cobrirá. Né? Uma sombra te cobrirá. O Espírito Santo é a presença de Deus em nós. Né? A inabitação do Espírito Santo, que é uma realidade de fé nossa, que eu tenho que aprender a cuidar também. Cuidar como? Guardar como a presença do Espírito Santo? Criando uma relação de amizade. Criando e dando o espaço para que ele possa agir. Sendo dócil ao Espírito Santo. Maria, quem mais dócil do que o Espírito Santo? Os sims que ela sempre disse na sua vida ao longo de toda a sua caminhada, né? Especialmente na cruz, ali, ela falou sim também para Deus. Então, essa docilidade, a inspiração aos Espíritos Santo. Deus que está aqui, eu tenho que guardar. Tem que guardar, tem que zelar. Eu sou templo vivo do Espírito Santo. Maria tinha essa consciência, ela gerou o próprio Filho, né, na carne. E ela cuida de nós também, gerando essa graça. Ela é mãe na ordem da graça para todos nós, é o que ela mais deseja.
E ela está aqui atrás, acompanhando, cuidando, zelando, pedindo que você cuide, pedindo que você te conduzindo. Uma mãe não se cansa, né? Ela está observando, está vigiando, está atrás do filho, se preocupa, adoece com o filho também, fica triste, tem compaixão. Essa é a nossa mãe, né? Então, ela guardava todas as coisas no seu coração. Oxalá que cada um de nós, inspirados por Maria, dentro, obviamente, das suas inúmeras virtudes, as quais nós estamos contemplados a olhar, oxalá hoje fiquemos com essa daqui. Ela guardava as coisas no seu coração e assim nos sentiremos, sim, filhos de Maria. Assim nos sentiremos que somos igreja também, que Deus está no meio de nós. Nós viremos e formaremos e entraremos e... Até esqueci a frase, né? Nós iremos e faremos a nossa morada em nós. Que maravilha! E tudo isso graças a Maria. Deus faz morada hoje no nosso coração, graças a Maria. Vamos agradecer a Maria, todos juntos, em pé. Vamos rezar uma Ave Maria e fazer a nosso compromisso. Obviamente, o compromisso nosso é imitar as suas virtudes também, é tê-la presente na nossa vida, deixar que ela conduza a nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu e minha casa servirei